todos, vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando cada um de nós. Sejam bem-vindos. Hoje o nosso tema será um tema muito forte, impactante, que vai tocar nos nossos corações. O tema do nosso vídeo de hoje será: Deus sempre avisa. Sabia que Deus avisa você? Tudo que vai acontecer na tua vida, Deus avisa? Exatamente. Então vamos começar lendo aqui. Te convido para ler comigo texto oficial aqui do livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, que diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Na versão da Bíblia de hoje, este verso está reescrito assim: olha, por acaso o Senhor faz alguma coisa sem revelar aos seus servos ou profetas? Aí vem a pergunta: o que é coisa alguma? Poderíamos parafrasear este verso assim: olha, com certeza o Senhor Deus não fará nada sem antes revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus sempre tem dado aos homens advertências sobre os seus juízos, sobre as coisas que vão acontecer. Com certeza na tua vida o Senhor já tem avisado você de algumas coisas que você precisa tomar decisões para que você venha ter um livramento da parte de Deus, para que você venha reconhecer que só existe um Deus e para que você venha tomar decisões na sua vida. Com certeza Deus já falou com você, mas se Deus não falou, Ele vai falar. Ou Ele vai falar numa mensagem, ou Ele vai falar num texto que alguém vai colocar, por um livro. Ele sempre vai colocar. Até aqui mesmo, nesse momento, eu estou falando com você. Deus pode estar falando com você, advertindo você de alguma coisa. Então eu quero dizer que o Senhor, Ele sempre avisa, né? Ele sempre fala com os seus servos. Ele revela o segredo para nós. Geralmente comigo acontece o seguinte: eu sonho, costumo sonhar muito. Deus me mostra muito coisas em sonhos, coisas que vão acontecer, que já aconteceram. Deus já me revelou muitas vezes em sonhos. Isso é muito bom. Lembro-me de José, do Egito, que Deus revelou para ele que ia acontecer com ele em sonhos. Então Deus revela assim as coisas para a gente em sonhos. Às vezes nós não entendemos, porque às vezes o sonho pode vir de uma forma assim que a gente não entende, mas temos que pedir para Deus a interpretação daqueles sonhos. E Deus mostra as coisas para a gente. Então com José não foi diferente. Ele mostrou realmente o que ia acontecer, até para o próprio faraó, um homem que não era da linhagem cristã. Deus mostrou para faraó o que ia acontecer, sobre as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas e as 7 espigas raquíticas e as outras 7 espigas também gordas. Então assim, Deus mostra pra gente, o que vai acontecer. Então se Deus mostrou pro próprio uma pessoa que não era da linhagem cristã, Deus pode mostrar também, para essas pessoas, para nós, os servos do Senhor. Então, meu amigo, minha amiga, não tenha dúvida de que Deus revela o que vai acontecer com a gente. Eu quero dizer para você que Deus tem falado, com você. E não rejeite os sinais de Deus, não rejeite a palavra do Senhor. Quando Deus usar uma pessoa também para você, porque Deus usa os seus profetas do Senhor, Deus usa aquelas pessoas que têm o Espírito Santo do Senhor na vida delas. Eu já vi Deus usar assim pessoas para outras se cumprir. Então revela, o Senhor com certeza revela o que vai acontecer.
Se Deus usou até a jumenta para falar com Balaão, quando ele queria amaldiçoar o povo, por que Deus não usa o ser humano? Então Deus usa o ser humano com certeza para falar através deles mesmos, usando aí como instrumento de aviso para cada um de nós. Olha só alguns personagens da Bíblia que o Senhor avisou que ia acontecer algo e realmente aconteceu. Nós vemos que Deus revelou para Noé, que lhe traria o dilúvio, e a Abraão e a Ló, que quando destruirão as cidades da planície lá de Sodoma e Gomorra, viria sobre o povo. E a Jonas também, a destruição de Nínive, para que eles ouvissem a palavra do Senhor e pudessem se arrepender. Então Deus sempre usa alguém para advertir o povo de que algo vai acontecer. Nós é que temos que dar crédito, nós é que temos que abrir o coração e saber que Deus usa sim. A palavra do Senhor é bem clara, que não havendo profecias, o povo se corrompe. Então tem que haver profecia, tem que haver revelação. Nós não temos que questionar o profeta, mas sim a profecia. Então Deus sempre avisa. Então o Amós, ele foi um servo, um profeta que Deus revelou para ele, muitas coisas. Deus usou ele para advertir o povo, para abandonar os seus ídolos e voltar-se para Deus. Que eles se arrependessem, que a misericórdia poderia vir para eles. E ele prediz o mal que estava por vir, para que o povo não fosse afligido. E Deus, ele sempre avisa para nós o que vai acontecer. E foi isso que aconteceu aqui, Deus usando aí o servo dele, o Amós. Então, nobres amigos, nobres amigas, nós não podemos nos queixar-nos de forma alguma de algumas coisas que acontecem em nossas vidas, porque foram avisos de Deus. Às vezes Deus está falando para você que o caminho que você está não é o caminho que Deus tem para você, mas você insiste em continuar esse caminho aí, e não é esse caminho. Deus está gritando ali, gritando no sentido de estar tocando trombeta e falando: o caminho não é esse, o caminho é esse, andai nele. E às vezes a gente fica teimando, a palavra é essa, teimando, a gente se torna uma pessoa teimosa, uma pessoa teimoso, porque Deus está falando para a gente ir para um lado e a gente está indo para o outro. E a gente não pode ser uma pessoa teimosa, nem uma pessoa teimoso. A gente tem que ser sensível à voz de Deus, Deixar o nosso orgulho para lá, deixar o nosso egoísmo para lá, deixar a nossa teimosia para lá e ouvir a voz de Deus, porque Deus tem o melhor para nós, Então o Senhor sempre avisa sobre as calamidades que caem sobre nós, às vezes, Então, quando o nosso Deus fala, quem ousará fazer outra coisa se não obedecer? O profeta tem que ter coragem de falar aquilo que Deus manda, deixar ser usado por Deus, porque quando Deus fala, Deus cumpre o que Ele fala. Meu amigo, minha amiga, Deus usa até uma criança para falar com a gente. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Então, certamente, o nosso dever é o quê? Obedecer é melhor do que sacrificar, É muito comum a gente se deparar com pessoas frustradas, até mesmo no meio daqueles que servem ao Senhor. Sabe por quê? Nós temos visto muitos que não se sentem realizados. Na verdade, muitos sabem das promessas de Deus, daquilo que Ele promete em sua palavra acerca da família, do casamento, da saúde, das finanças, ministérios e demais áreas, Aí vem a pergunta, mas a pergunta é assim: por que tais promessas na minha vida não se cumprem? Pontinho de interrogação.
Temos a garantia de que o Senhor não fará nada sem antes comunicar aos seus servos? Mas vamos ver o texto direitinho, o que significa. Veja o caso aqui no personagem bíblico do livro de Lucas, capítulo 2, versículo 25 ao 28. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo, temente a Deus, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo Senhor. Repare que assim como Simeão, também hoje vivem pessoas que são de Deus e andam em justiça. Simeão foi dada a promessa que ele não morreria sem ver o Cristo Jesus. No seu caso, Deus também lhe fez promessas acerca da salvação. Olha só, e pelo Espírito foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus. Vamos imaginar que uma bela tarde, Simeão, já velho de idade, aposentado, estava em casa, estava fazendo algum trabalho caseiro, pensando na vida, meditando nas promessas de Deus. Talvez cantando um hino. Ele sabia que a promessa era dele, que ele não morreria antes de ver o Cristo. E de repente ele começava a sentir a vontade de ir ao templo. Ele não tinha planos de ir ao templo naquela tarde, mas sentiu no coração o desejo de ir. Diz a Bíblia que pelo Espírito foi ao templo. Olha só, o Espírito Santo o impulsionou a ir ao templo. Então é o seguinte, quando você sentir vontade de ir no lugar, vá, porque é Deus que está mandando você ir. Porque tem alguma coisa ali que Deus quer falar com você, Deus quer revelar para você. Então, se você sentir que deve ir, vá, tá bom? E se você não sentir que não deve ir, não vá. Então, foi o seguinte, era o dia dele, Não foi mera coincidência, foi Deus quem falou com ele naquele dia para ele ir ao templo. Caso ele estivesse se desligado, de Deus, se ele não tivesse conectado com Deus, será que ele ouviria a voz de Deus? Com certeza não. Então, por isso que a gente tem que ficar atento, ouvir a voz de Deus, a voz mansa do Senhor falando conosco, fechando os olhos e falando com Deus. E Deus fala com a gente, Mesmo tendo uma promessa, ele não se... ele talvez na sua cabeça, talvez ele poderia dizer assim, não vai se cumprir, mas ele sabia que o Espírito Santo já tinha falado com ele, que ele ia ver o Cristo, que ele ia ver Jesus, Então nós sabemos, porque algumas promessas não se cumprem. Porque às vezes, quando o Senhor fala, não damos ouvidos, estamos desatentos. Também aquela reunião que você estava sentindo vontade de ir, mas o corpo estava cansado, você acabou não indo. Era a reunião da sua vida. Quem sabe você sentiu vontade de ligar para uma pessoa, ligar para alguém, mas depois você pensou consigo mesmo, que já havia ligado uma vez, e agora não ligaria mais. Era o momento de fechar um bom negócio, e você não fechou, Aquela oferta que você sentiu de cara que era para você, mas você não deu ouvidos. E às vezes Deus está dando tão grandes bênçãos para a gente simplesmente não valoriza. Às vezes aquilo é pra gente, mas como a gente é tão duro de coração, a gente é tão insensível, que aquilo acaba não acontecendo. Por quê? Porque você não está atento. Deus está falando que é teu, que é tua, então toma posse disso. A gente tem que ser sensível à voz do Senhor, ouvir o que Deus está falando com a gente. E Deus fala com a gente. O Espírito Santo de Deus, ele vem sobre a gente e fala ao nosso coração. Quantas vezes o Espírito Santo falou ao meu coração coisas que eu obedeci à voz dele. E hoje em dia, graças a Deus, tem se cumprido coisas que ele tem falado comigo.
E eu acredito que com você aí que está ouvindo, não é diferente. Tem coisas que o Senhor já tem falado com você, já tem dito que vai acontecer. Ele já tem mostrado para você no seu coração algo que você deveria ter feito e você fez na ordenança dele e foi uma bênção na tua vida. Então não endureça o coração. Ouça a voz de Deus falando com você agora. Ouça o Senhor falando com você, dizendo para você: ouça a minha voz. O Senhor está dizendo: ouça a minha voz. Feche os olhos e ouça a voz de Deus, que Deus fala com você. Deus fala com você. Você só precisa ser sensível à voz de Deus. Quando você sentir vontade de falar algo para alguém, que Deus tocar no teu coração, fale. Abra sua boca e fale. Fale o que Deus manda você falar. Às vezes o Espírito Santo tem lhe tocado para falar de Cristo para alguém que está perto de você. Mas às vezes você está tão ocupado com outras coisas que você acabou não entendendo a orientação do Espírito Santo. Então fique ligado, fique ligada à voz do Espírito Santo. Porque Deus, ele usa você para falar com outras pessoas. Você só precisa estar aberto. O Senhor revela aos seus servos o que vai acontecer. Deus sempre avisa o que vai acontecer. Cedo ou tarde ele avisa. Às vezes a sua bênção está bem próxima, mas você simplesmente não ligou, não deu crédito, não deu ouvido e a bênção escapou pelas suas mãos. Aí você pode me falar assim: ah, mas não era para ser para mim. Era sim, era para você. Mas você não deu crédito, você não valorizou, você não pegou a oportunidade que Deus tem dado para você e simplesmente a bênção escorregou pelas suas mãos. Porque tem coisas, meu amado, minha amada, que é para você, mas você não valoriza, você não dá valor, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que você perde a bênção. Aí você fala assim: ah, mas não era para mim. Era para você sim. Você que não valorizou, você que não deu valor, você que não ouviu a voz de Deus falando com você, você endureceu o coração. Aí você perdeu uma bênção muito grande. Porque tudo que Deus dá pra gente, a gente tem que valorizar, não jogar fora. Quantas pessoas jogam oportunidades que Deus dá para elas? Eu vou te dar um exemplo aqui de uma pessoa que não valorizou a bênção que Deus deu para ele. Existiu 2 irmãos que foram os filhos de Rebeca e Isaac. Um era Jacó e o outro era Esaú. O primogênito, ele tinha a bênção de Deus na vida dele. Só que ele não valorizava a bênção. Ele estava com a bênção nele, da primogenitura, e ele não valorizou. Ele não valorizou a bênção da primogenitura. E o que ele fez? Simplesmente ele vendeu para o seu irmão Jacó por um guisado, por apenas um guisado. Jacó valorizava, no fundo, Jacó queria aquela bênção, né? Mas o irmão mais velho não quis valorizar. Jogou fora. Ele jogou fora, praticamente jogou fora porque ele não valorizou, né? A forma é essa. Então, meu amigo, minha amiga, preste muita atenção. Quando Deus dá a bênção para você, é você que tem que tomar posse, tá bom? Não dá para outra pessoa não o que é seu, não dê. Não dê para outra pessoa o que é seu. Porque Deus já te deu, já disse que é teu, então você tem que tomar posse. Tá? Não dá a sua primogenitura, como o Esaú fez no sentido espiritual, que eram as bênçãos, né, que o primogênito receberia do pai, e Jacó foi quem recebeu. Porque no fundo, Jacó que queria. No fundo do coração, Jacó é quem desejava aquela bênção. Então tenha cuidado quando Deus falar com você de algo muito importante. Simplesmente dê ouvidos à voz do Senhor. Olha, a Bíblia Sagrada, ela tem tudo que você precisa saber. Não dê ouvido a outros tipos de mensagem que não vem da parte de Deus. Dê ouvido à palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada que está falando contigo aqui. Porque Deus fala.
Você tem dúvida que Deus fala? Não tenha dúvida que Deus fala, porque Deus fala com a gente. Certamente, o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus servos, os profetas. Com certeza, Ele revela antes para você o segredo dele. O Senhor revela os segredos dele para você. Mas você precisa dar ouvidos, tá? Não seja insensível à voz de Deus, seja sensível. Seja uma pessoa que está ali escutando a voz do Senhor falando contigo. Olha que versículo lindo aqui que está em Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 29. Olha que lindo esse versículo aqui, ó. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpram todas as palavras desta lei. Nossa, que lindo, eu vou repetir novamente aqui, olha. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas a nós pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as suas palavras. E se as reveladas nos pertencem, podemos e devemos estudá-las e compreendê-las. O problema é que alguns não conseguem e outros não querem entender. Como não lembrar também de quando o anjo Gabriel chegou ali para Maria e saudou-a e disse que ela ia ficar grávida pelo Espírito Santo? Então foi um aviso, o que Deus revelou aos seus servos, a serva dele, que ia acontecer. Infelizmente, poucos estão esperando aí a vinda de Jesus, a primeira vinda. Apenas alguns se identificam aí com o Salvador do mundo. O segredo da primeira vinda de Cristo foi revelado àqueles que se interessaram. Jesus já veio há muito tempo atrás, agora vai ser a sua segunda vinda, após aí o arrebatamento da sua igreja. Realmente, os segredos divinos são revelados quando Deus acha que é o momento oportuno. De fato, nem mesmo Daniel compreendeu algumas profecias do seu livro, pois elas não foram dadas para a sua época, mas para serem entendidas apenas no tempo do fim e apenas por certas pessoas. Nem todos compreenderão os segredos divinos. Note que Deus ordenou a Daniel dizendo assim: Tu, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Daniel capítulo 12, versículo 4. Então, o livro de Daniel, ele é um livro que foi escrito por ele para escrever as coisas que iam acontecer no tempo do fim. E o tempo do fim ainda não é o fim, mas já está acontecendo muitas coisas que foram profetizadas aí. Nem todas as pessoas vão entender, nem todas entenderão a palavra. Olha o que diz no livro de Daniel, capítulo 12, versículo de 9 ao 10. Porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Vocês perceberam aí que os perversos não entenderão, mas os sábios entenderão. Entenderão o quê? Os segredos de Deus, contidos nas profecias seladas no livro de Daniel, em que muitas outras partes da Bíblia foi revelado. Aí diz: os perversos nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Outro texto que aparece aí, a palavra mistério, é em Lucas capítulo 8, versículo 10, que diz assim: Respondeu Jesus: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. A Bíblia, ela tem respostas para todos nós que ansiamos aí conhecer mais. A palavra do Senhor diz: crede nos profetas e prosperareis.
Então, crê nos profetas do Senhor. É como está escrito no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 20. Credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos profetas e prosperareis. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardem as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Note aqui que está o segredo da felicidade: ler, guardar, ouvir a palavra do Senhor. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz assim: Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em um lugar tenebroso, até que um dia se clareie e a estrela da alva nasça no vosso coração. Então, muitas profecias foram cumpridas, São uma forte evidência de que Deus é o autor da Bíblia, porque quando você olha a probabilidade matemática de uma profecia ser totalmente cumprida, você rapidamente vê um projeto, um propósito e uma mão guiando os fatos por trás da Bíblia. Se somente uma profecia houvesse falhado, então não saberíamos que Deus não é verdadeiramente Deus, porque o Criador de todas as coisas, inclusive do tempo, não poderia errar em predizer. Então, significa o quê? Que Deus é Deus e quando Ele fala, Ele cumpre. A palavra do Senhor diz no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Fala o seguinte: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria Ele e não cumpriria? Será que alguma coisa que Deus falou, Ele não tem poder de cumprir? Se Ele falou, Ele cumpre. Então, Deus o quê? Avisa. Nosso vídeo de hoje foi: Deus sempre avisa os seus servos as coisas que hão de acontecer. Fique ligada, porque Deus já vai avisar você de algo. Com certeza Ele vai revelar para você de alguma forma. Ele pode estar revelando agora para você, nessa mensagem, que Ele fala, que Ele ainda usa os seus vasos aqui na terra para entregar a mensagem do Senhor que Ele colocou através dessas pessoas. Que Deus, amados, venha continuar abençoando vocês. Agradeço muito pela essa companhia de vocês maravilhosa. Que Deus continue abençoando e vamos finalizar com uma oração e dizendo para você que certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar aí o segredo para você, viu? Amós capítulo 3, versículo 7. Deus avisa. Vamos orar, finalizando nosso vídeo de hoje. Vamos orar comigo. Ora. Senhor, muito obrigada, meu Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Senhor, o Senhor vem entrar agora nos lares, nas famílias, revelar o profundo, revelar o escondido, revelar os seus segredos. Senhor, revela o que essa pessoa precisa saber agora. Revela, Senhor, o oculto e o escondido. Senhor, se ela está sendo enganada de alguma forma pelo diabo, que o diabo venha ser, meu Pai, envergonhado, desmascarado, porque o Senhor, Pai, revela a verdade que está oculta para os seus servos e para essa pessoa também que aí está. Quantas revelações o Senhor tem dado para as pessoas antes de acontecer o mal, antes de acontecer, meu Pai querido e santo, a maldade, antes de acontecer um acidente, antes de acontecer qualquer coisa, o Senhor já tem avisado antes. O Senhor avisa. Antes de recolher uma pessoa, o Senhor avisa, porque o Senhor ama, porque o Senhor revela. Pai, eu quero pedir que essa pessoa possa, Senhor Jesus, ter um encontro contigo, Pai, e essa pessoa possa, meu Pai, ver que o Senhor ainda fala, usando os seus vasos, os seus profetas e revelando até em sonhos mesmo as coisas que ainda hão de acontecer. Pai querido e santo, eu te peço, eu quero te agradecer por esse momento. Eu agradeço por o Senhor ter revelado, ter tido misericórdia de nós e revelado essas grandes
mensagens aos seus pequeninos, aqueles pequeninos, Senhor, porque o Senhor mesmo diz, Pai, que o Senhor fala para nós que muitos sábios queriam saber o que nós sabemos, mas não sabem, mas o Senhor revelou aos pequeninos, aos humildes, aos seus discípulos. Pai, nós te agradecemos neste momento por essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos. Muita graça, meu Pai. Amém. Um abraço. Fica na paz do Senhor a todos. Deus abençoe.